Bom, pessoal, agora a gente vai começar a apostila que eu vou passar para vocês e eu também vou fazer o gráfico da secante. Só que é o seguinte, a gente tem que entender mais ou menos graficamente e a gente vai fazer cálculo com isso, né? Para entender bastante a função a fórmula da secante, para entender a função da secante. Primeiro a gente vai enxergar ela no gráfico, depois a gente faz os cálculos algébricos. Então, o que acontece? O que a gente tem que saber da função secante? A função secante, ela é uma reta que tangencia a circunferência, né, o círculo trigonométrico, mas diferente da tangente e da cotangente, ela não fica parada. Ela vai tocar aquele ângulo que tu estiver estudando. Então, por exemplo, se aqui for 60 graus, então eu vou fazer o cálculo da secante de 60, passando uma reta tocando esse ângulo, de tal maneira que quando ela tocar esse ângulo de 60, onde ela cortou no eixo X, onde ela tocou no eixo X, aquele tamanho da origem até onde ela tocar é o valor da minha secante. Então, ó, a minha secante ela está totalmente ligada ao meu eixo X, né? Então, esse aqui seria a secante de 60. Aí, pessoal, o que acontece? Eu posso aumentar o ângulo ou posso diminuir o ângulo, né? Eu posso chegar aqui e colocar o ângulo que eu quiser. Então, eu coloquei 60 graus, poderia colocar aqui 45. Aí, o que ia acontecer? Para 45 graus, olha só o que ia acontecer com a minha secante. Eu ia passar uma reta que tangencia o meu eixo X, né? Essa nova secante que eu construí teria esse valor novo aqui, ó, até esse ponto, né? Secante de 45, por exemplo. Então, a reta que tangencia aquele ângulo específico, no caso aqui seria de 60 graus, essa reta a gente chama de secante. Só que ela toca o ângulo que eu estou estudando e tem que cortar o eixo X. Toco o ângulo que eu estou estudando e corto o eixo X. O que é interessante saber é que onde tiver o ângulo, a secante vai acompanhar. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, um ângulo de 120, ó, então eu não tenho que fazer como na tangente e na cotangente, de transferir as medidas. Então, se aqui é 120, por exemplo, eu venho aqui, toco a minha secante no ângulo que eu estou estudando, e aí eu verifico que secante de 120 é todo esse pedaço daqui até aqui onde corta no eixo X. A mesma coisa no terceiro, a mesma coisa no quarto, né? Então eu vou lá e eu toco com uma reta tangente. Eu falo reta tangente, pessoal, porque o que acontece? Tem que tangenciar a circunferência. Apesar de ser chamada de secante, é uma reta que tangencia também em um único ponto. Ó, pode ver que eu estou ligando aqui o ponto. Tangenciou, onde estiver buscando o ângulo, cortando o eixo X, é o valor da minha secante. Então, o que eu tenho que pensar? Ora, se ela tem que cortar o eixo X, então a secante de X tem uma fórmula. Assim como a tangente, lembra a tangente? Seno sobre cosseno, né? Eu tenho a cotangente, que é pegar o cosseno e dividir pelo seno. Eu também vou ter uma fórmula dessas para secante de x. Só que aí eu tenho que relacionar, eu tenho que pensar, bom, graficamente eu tive que tocar o ângulo e cortar o eixo x. Tocar o ângulo, cortar o eixo x. Então, como seria a minha fórmula de secante se para determinar ela eu preciso do eixo x? Para fazer isso, pessoal, olha só como que a gente tem que pensar. Eu vou tentar aproveitar essa bagunça que eu fiz aqui para dizer o seguinte. Quando eu quero saber o cosseno de 60 graus, por exemplo,
eu tenho que pegar esse ângulo, né, ó, essa abertura de 60 graus e projeto esses 60 graus aqui no eixo no eixo X. Aqui não vai ficar muito perfeitinho não, mas a gente tem que lembrar que cosseno de 60 era 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Então, era meio, ou seja, metade do raio. Aqui não está parecendo muito metade, mas é só para ter uma ideia. Então, ó, esse lado que eu projetei aqui para o cosseno seria meio. Só que, olha só o que acontece. Vou tirar aqui o de 45. Para 60 graus, eu tive esse pedaço. E olha para a secante